certo? A gente vai estar fazendo a correção da atividade da página 165, e antes dessa correção, a gente vai fazer só um breve resumo, tá ok? Eu vou estar apresentando a tela aqui para vocês, e vou estar compartilhando. Vocês me confirmem se estão vendo, né? Então, deixa eu ver aqui. Estão vendo a tela aí, pessoal? A tela... Estão? Não. Não estão vendo a tela? Não. Deixa eu ver aqui. Não. Espera aí. E agora, estão? Agora eu tô vendo. Pronto. Capítulo 9, Roma, né? Monarquia, República e Império. Eu Tá não ok? tô vendo, professor. Não tá vendo uma tela meio amarela? Não. Vixe, Maria, para algum... É para ver todo mundo, né? Se... Dá pra ver, tio, dá pra ver. Tá vendo, né? A página que a gente vai fazer correção é da 165, certo? Tá bom, vou botar na página. Então, assim, vamos lá ver aqui. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Ó, rememorando aqui, isso aqui do mês passado, certo? Teve essas atividades do qual foi repassado. A da 162, 163 foram atividades do qual eu pedi para vocês enviarem por foto, né? Para a gente resolver o problema da nota de vocês, né? Faltaram muita gente que não enviou essa atividade para mim, né? Então é bom ficar atento às informações. Ó, acumulou o número de mensagens no grupo, vocês apaguem todas as mensagens, né? Para depois ficar renovando. Anota e depois apaga, né? Para não ficar acumulando. Aqui, a atividade do qual a gente vai estar corrigindo hoje foi repassada aqui nessa semana. Acho que foi a 19/10 a 23/10, em outubro, né? 164. Houve a questão lá da avaliação socioemocional, né? Então não deu para a gente fazer a correção dessa atividade. Então ficou para hoje, certo? Então a gente aproveita e acaba revisando. Isso aqui era uma outra atividade, né? Que ia ser repassada. Mas aí, mais uma vez, né? Foi interrompida por conta da atividade socioemocional. Então a gente vai fazer essa correção aqui. A 164. Ok? Então vamos aqui. Aqui é a aula que a gente já teve, né? Quem participou na última aula e quem assistiu a aula, a gente deu aqui o início da Roma Antiga, né? Então o que a gente tem aqui para revisar? Primeiro, aqui tem um tema geral, Roma Antiga. Então, Roma existe até hoje? Existe, né? Hoje é capital da Itália, fica na Europa. A Roma surge ali onde hoje é a Itália, continente europeu. Era a Península Itálica, né? E a história... Professor, Diga. era pra gente ver uma tela aí? É para estar vendo. O professor não tô vendo, não. Ah, meu Deus. Deixa eu só ver aqui. Eu também não tô vendo, não, professor. Então, vou olhar aqui no chat para ver, me confirma. Coloca sim e não, né? Sim para quem está vendo e não para quem não está vendo, para eu ver qual é o problema, né? Ah, meu Professor, Deus. onde é o chat? Tem o nome chat aí, é porque como tá no celular, né? E aí eu não vou saber orientar muito, mas tem aí a opção. Deixa eu ver Eu aqui. vou ver onde é. Eu vou apertar nas três bolinhas, ver se acha. A Leiliane não tá É aí mesmo. vendo. É aqui mesmo, tô vendo. Tem até Pronto, né? mensagem de chamada, né? Aham. Só uma tá vendo, né? Que é a Obrigado.
Eu acho que é a Arcane, que tá vendo? Sim, a Arcane tá vendo, né, Arcane? É estranho, porque para uns não tá vendo e para outros sim, aí fica complicado. Por isso que eu não gosto desse Meet. Pra ter ficado no Zoom mesmo. Eu vou parar aqui a apresentação e vou colocar de novo. Vou tentar aqui de novo. Birubiru aí, ó. Professor Bruno saiu? Parece que sim. Eu acho que eu não tô vendo mais ele. Eu também. Eita, e agora? Abençoa não? Ele vai entrar de Eu vou novo. Ele vai sair. entrar de novo. Vai. Ele Não, vai entrar saiu de não, novo. saiu não. Saiu não. Não, eu tô vendo, tô vendo. Pronto. Deixa. É porque eu fui querer mudar de aplicativo, não era pra. Tá certo não, tia. Esse daqui tá bom mesmo. Ó, estão vendo agora todo mundo? Tô. Tô vendo. Tô Tão vendo. ve- Pronto, então Tô pronto. vendo, tô vendo. Eu tô vendo, professor. Ei, tia, eu sou o Lalisson, viu? Vamos ter. Certo. É o Larissa Gaiato, né? Eu gaiato, É tia? o gato da sala. É. Ah, eu bloqueio você aí, tiver um gato aí de novo, viu? Então vamos lá, pessoal. Estão vendo aqui, né? Então, como eu estava falando, Roma Antiga vai passar por 3 fases, né? Aqui a gente tem aqui a palavra monarquia, república e império. Cada uma delas vão ter uma característica. A monarquia, né, quem governava era o rei, certo? E esse rei, ele era escolhido, ele não era de herança familiar, não era hierarquia, hereditário, quer dizer, certo? E a sociedade romana, que durante a monarquia, ela vai se dividir em 4 partes: patrícios, plebeus, clientes e escravizados, certo? Após um tempo, né, de muita turbulência, os patrícios aqui, eles vão tirar o último rei, né, da Roma. E aí vão instaurar um novo modelo de governo, novo modelo de política, que é a república, né? A partir da república, os patrícios vão tomar parte do poder, né? Quem são os patrícios? Eram as pessoas mais ricas, certo? E essas pessoas mais ricas é que comandavam a Roma nesse período. Durante algum tempo, os romanos irão se expandir, né? O que é expandir? Vão fazer seu território crescer cada vez mais. E a república, ela era governada aqui, ó, pelos magistrados. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse. Estão vendo o meu mouse? Eu apontando aqui no Não, lado, tia, no tô lado vendo o direito, mouse não. no lado Não tô direito, vendo. no lado direito tem aqui Senado, Lado Assembleia, direito. né? Tô vendo não, tô vendo não. Deu certo. Certo, Agora no eu tô caso vendo. é Eu só para abri a tela. orientar vocês, por conta que tem um monte de coisa escrita aqui para saber onde é que eu estou falando. Então a República Tô aqui vendo, tia, tô vendo. era governado por magistrados que tinham Senado e Assembleia. O Senado é algo que existe até hoje, né? Nós temos senadores no Brasil. E o Brasil, para quem ainda não sabe, é uma república também. Porém, diferente aqui da Roma Antiga, certo? Por quê? Porque hoje, né, a maior parte dos brasileiros tem direitos, né? Só que esse direito não garante muita coisa. No período da Roma Antiga, quem tinha direito era apenas os patrícios, né? O patrício, que era a classe mais rica desse período. E a Assembleia aqui era um conjunto de pessoas que se uniam, né, para decidir sobre algumas questões, votação de leis,
questão de obras públicas, entre outras coisas. Entre os magistrados aqui estavam os cônsules, que era o cargo mais alto, ele cuidava do exército, os pretores, que cuidavam da justiça, os questores, que cuidavam do policiamento, censores, que cuidavam de contar o número da população. Durante a República vai ter algo importante. Os plebeus aqui, que eram uma classe que não tinha muitos direitos, irão fazer várias rebeliões. E dentre essas rebeliões, eles vão garantir uma série de direitos para eles, algo que não é tão diferente nos dias atuais. Toda vez que uma população está sofrendo com falta de recursos, essa população ela costuma reivindicar, né? Vão às ruas, fazem a sua revolta, seus questionamentos, e aí eles garantem os direitos, certo? Então, os plebeus aqui, eles vão fazer esse mesmo, vão ter essa mesma iniciativa, vão se unir, se organizar para garantir alguns direitos. Durante essa república, a Roma vai se expandir, e uma das principais guerras que vai haver da Roma vai ser aqui as guerras púnicas, né? Lembrando que aqui é uma revisão. Essas guerras púnicas foi uma guerra que ocorreu entre os romanos e os cartagineses, né? Que no caso aqui, Cartago. E por que foi importante? Porque Cartago, ele tinha um controle do comércio no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é que fica ali próximo da Itália. Alguém sabe qual é o mar que banha aqui o Brasil? Qual é o nome do nosso mar? Alguém sabe? Estão me escutando? É. Alguém sabe o mar? Atlântico. Muito bem, Mar Atlântico. Então, o mar da Roma era o mar Mediterrâneo, né? Um mar que fica entre a Europa, a África e a Ásia, né? E era muito importante. Então, as guerras púnicas aqui vão servir para isso. Então, a partir dessa expansão, coisa chata. A partir dessa expansão, vai ocorrer a outra fase da Roma Antiga, que é o Império, né? Os militares ganharam bastante poder com essas guerras, e um desses militares vai ser Júlio César, né? Júlio César, ele, de certa forma, acabou com a República e fundou aqui, junto com outros, o primeiro triunvirato, um nome aqui estranho, triunvirato, mas é apenas um governo composto por 3 pessoas, né? Então, esse primeiro governo, triunvirato aqui, quem governou foi Júlio César, Pompeu e Crasso, né? Porém, houve um desentendimento entre eles, né? Muitos acreditavam que Júlio César foi um traidor, e muitos dessas pessoas acabaram assassinando Júlio César, né? Ele morreu com várias facadas nas costas. Esse assassinato ocorreu dentro do Senado, né? Então as coisas lá se resolviam de uma forma bastante violenta. Quando acabou o primeiro triunvirato, vai iniciar aqui o segundo triunvirato. Mais uma vez, é um governo composto por 3 pessoas. E mais uma vez, essas 3 pessoas aqui, Otávio, Marco Antônio e Lépido, eles vão se desentender, né? E esse desentendimento vai provocar a morte de alguns deles, certo? E quem vai conseguir sobreviver será Otávio Augusto, certo? Só aceitando o pessoal aqui. Então, Otávio, que vai sair como vencedor desse segundo triunvirato, ele vai formar um império romano, né? E a partir daí começa o próximo capítulo que a gente vai ver só na próxima aula, certo? Então vamos logo lá para a página 164.
A questão 4 pede para a gente marcar a incorreta, certo? Aí eu gostaria de saber quem já respondeu, isso aí foi no mês passado, né? Quem respondeu qual é a alternativa incorreta? Alguém respondeu essa? Qual é a alternativa incorreta? Não, dole 1, dole 2. Ninguém respondeu. Poxa. Vou continuar pelo Zoom mesmo esse negócio. Dá para ver. Alguém pode falar? Todo mundo. Então vamos lá. A. O enriquecimento do Estado romano, impostos, terras, joias de ouro e prata e outros bens obtidos nas províncias. Então, a relação a essas conquistas trouxeram mudanças na vida dos romanos, entre os quais cabe destacar. Que conquistas foram essas? Que mudanças foram essas? B. Fortalecimento de um grupo social, o dos cavaleiros, homens enriquecidos com o comércio e a cobrança de impostos nas áreas conquistadas. Essa alternativa também vai estar correta. C. Grande aumento do escravismo. Sim, a partir do momento que os romanos começaram a se expandir, né, eles vão aumentar o número de escravos. E lembrando, esses escravos não eram escravos negros, eram escravos europeus. Concentração das terras conquistadas nas mãos de poucos. Correto também. Então, a única incorreta aqui vai ser a E, certo? Essa vai ser a opção incorreta, do qual vocês deveriam marcar. Acabou de entrar. Pessoal, vamos tentar ajudar, vamos tentar participar, certo? Tio, Porque, eu acabei de entrar, tio, porque a minha internet tava fraca. É agora que eu entrei. certo, porque essas atividades do qual eu estou corrigindo aqui com vocês, eu vou estar exigindo de vocês na primeira semana de dezembro, viu? Então é bom vocês responderem. Tio, Oi. vocês começaram agora a aula? Então um pouquinho de tempo já. As perguntas, tio, é pra marcar, é pra fazer com. É pra copiar tudo ou é só pra botar a resposta? Ó, nessa questão aqui, desliga o microfone que está saindo aqui. Pronto. A questão 4, pessoal, vocês copiam todas. E aí você pode apenas colocar aqui, por exemplo, como a E aqui é incorreta, você coloca ao lado dela incorreta, né? E Eu sei, depois, tio. depois você justifica a sua escolha. E a justificativa aqui é muito simples, porque todas as anteriores estão corretas. Pronto, né? Então vamos aqui para a próxima, né? A próxima ele pede para a gente fazer essa leitura da tirinha e, e meio que pede para interpretar, né? Observe a tirinha da série de quadrinho Asterix e Obelix, criada por René Goscinny e Albert Uderzo, e responda: por que Obelix está tão desanimado? Ah, pelo jeito, a maioria de vocês vão responder, mas eu vou perguntar mais uma vez. Qual é a alternativa correta aqui? Por que Obelix está tão desanimado? Alguém respondeu? Hum, isso aí não é um bom sinal não, viu? Então vamos lá. Então a resposta correta aqui é a D, né? Porque para construir cidades, os romanos destruíram as florestas, espantando com isso os animais.
Então, assim, todo o processo de urbanização que ocorre ainda hoje, né, a gente tem essa violência contra o meio ambiente, né? Ainda tem sendo espaço sendo ocupado e nós não estamos preocupados com a questão da preservação, certo? Então, é um assunto bastante atual. Aqui, para a gente repetir as respostas, né? A 4 aqui. Alternativa E está incorreta, certo? E aqui, a gente fazendo a leitura da questão 5, a gente consegue responder essa tranquilamente. Então, a alternativa correta aqui é a D, ok? Vamos aqui para a próxima e última página, que é a 165. Ó, aqui vem falando sobre um texto de duas pessoas, eles eram dois plebeus, certo? No caso aqui está falando apenas de um, Tibério Graco, né? Tibério Graco, ele foi um plebeu e foi um dos líderes das revoltas dos plebeus na Roma Antiga. Lembrando, os plebeus era a classe mais pobre da Roma, enquanto que os patrícios eram os mais ricos, certo? Eu não comentei com vocês. E as mulheres? Quais eram os direitos das mulheres aí? Praticamente nenhum, né? Vai existir, em alguns casos, algumas mulheres que vão ter um certo destaque, mas assim, vão ser muito pouco. O direito nesse período, pessoal, era bastante limitado para poucas pessoas. E aí a primeira pergunta, né? Tem a leiturazinha aqui do texto, certo? Primeira pergunta é: quem foi Tipério Graco? Certo? Quem foi Tibério Graco? Vamos dar aí 30 segundinhos para ver se vocês conseguem responder de acordo com o texto aí. 30 segundinhos. Não, né? Tio, Oi. eu queria responder, só que eu acabei de entrar, ó, tô abrindo aqui o livro agora. Eu queria Bom, responder, só que eu. então, deixa eu ler preparado para as próximas. Vamos aqui Acho que, continuar. acho que não dá tempo de eu corrigir, porque são só 30 segundos, né? Não? Exatamente. É 30 segundos por conta que eram para ter respondido, né? Por isso que eu estou só avaliando vocês aqui. Vamos lá. Quem foi Tibério Graco? Então a gente tem aqui. Tibério foi um tribuno da plebe. O que é um tribuno da plebe? Os plebeus, como eu falei, era a classe, o povo mais pobre. Eram os camponeses, pequenos artesãos, marceneiros, ferreiros. Então era o trabalhador em geral nesse período, certo? E essas pessoas vão reivindicar por direitos. E das garantias que eles conseguiram, das conquistas, foi o tribunato da plebe, né? O tribunato da plebe que dava o direito a eles a participar da política. Então, Tibério foi um tribuno da plebe, né? Ele foi um dos líderes dos plebeus nesse período. Continuando aqui. Que comparação ele faz nesse texto? Então, a B, a gente vai ter aqui. Ele compara a situação dos animais, né, que está falando aqui, animais selvagens da Itália, a dos soldados romanos, certo? Então, ele faz essa comparação entre animais e os soldados romanos. Fazendo a leitura desse pequeno texto, a gente consegue responder. Só não a A, né? A gente tem que ir no capítulo. C. De quem? Tio, Oi. o senhor tinha me tirado o senhor Tirado da onde? aqui na reunião, porque o meu ele tinha saído, eu achava que o senhor tinha me tirado. Não, não, E não. parecia que eu fui tipo banido da reunião. Não, se fosse banido, não tinha nem voltado. Não, então eu tinha. Como se alguém tivesse me tirado da reunião. Como se alguém tivesse, tipo, me desligado, tipo, banido, sei lá. Não, mas deve ter sido algum problema no celular ou aparelho aí, certo?
Não, tio, não. O aparelho é totalmente novo, meu só. Não, mas assim, então tá respondido. Eu não fiz isso não, certo? Ok, obrigado, tio. Então, continuando aqui. C. De quem ele está falando quando diz eles não possuem sequer um pedaço de terra, né? De quem eles devem estar se referindo? Então a gente vê aqui a C. Eles estão falando dos camponeses, né? Que trabalhavam, né, como soldados também. E esses camponeses são os plebeus nesse período, tá ok? E a D, né? Ele pergunta: o que Tibério Graco propôs para solucionar o problema que ele aponta nesse texto, né? Então, que alternativa ele, enquanto líder, Tibério Graco, encontrou? Bem, ele primeiro uma reforma agrária. Mas o que é uma reforma agrária? Explicando para é a divisão de terras, distribuição de terras. Né? Ele propôs uma reforma agrária que limitava o tamanho da terra que um indivíduo podia ter e distribuía lotes de terra aos pobres. Algo que é um problema até hoje, né? Hoje a gente encontra pouquíssimas pessoas com uma terra enorme e milhares, milhões de pessoas que não sequer têm um teto para morar, certo? Então, nesse período aqui, ele já falava sobre divisão de bens, certo? E aí a gente vai para a 7. A 7, novamente, a gente tem que encontrar a alternativa incorreta. Como já percebi, boa parte não respondeu, mas eu vou perguntar mais uma vez. A alternativa incorreta da 7, qual é? Muito bem, não escutei, mas vamos lá. A alternativa incorreta aqui vai ser a opção A, certo? A opção A que vem falando da seguinte maneira. O que é que Me pede? desculpe, me desculpe, tio, mas eu vou chutar. Eu vou chutar B. Me desculpe. Certo. Então, mas a opção correta é a A, tá ok? Sobre a crise do final da República em Roma, assinale a incorreta. Aí a opção A fala o quê? Júlio César, membro do segundo triunvirato. Aí antes de iniciar a correção aqui, eu falei sobre o primeiro e segundo triunvirato. Júlio César ele participou do primeiro triunvirato e não do segundo, certo? Então o erro vai estar aí, certo? Então assim, a gente vai encaminhando aqui quase para o finalzinho. Essa última questão aqui, pessoal, da página 166, a gente tem que ler esse textinho para a gente responder. Alguém se habilitaria para ler? Eu li uma. Algum Eu. leitor? Pois leia, por Eu, favor. eu, 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 tio, eu, tio. Leia. Tio, Primeiro que pediu. ei, tio. Oi. Vou ler. Primeiro que pediu. O senhor tirou daquela folha ou daquela página? A folha da página? Não, aquela outra, porque eu tava corrigindo, porque eu tinha no banheiro, eu. Não, mas aí vai, eu vou estar postando no YouTube, aí depois você vê. Não tem como ficar esperando aqui não, viu? É para Ah, ok, acompanhar, tio. no livro. Obrigado, tio. É porque eu Ok, fui no banheiro, eu tinha que corrigir, eu me esqueci. certo, certo. A, Vai lá. a luta pelos direitos civis dos plebeus foi o grande motor das transformações históricas. A partir da plebe urbana, conseguiu acumular riquezas pelo artesanato e pelo comércio, sem que pudesse gozar de igualdade de direitos em relação aos patrícios. Os plebeus urbanos preocupavam-se, portanto, com os direitos políticos e sociais. Queriam ocupar cargos, votar no Senado e até mesmo casar-se com os patrícios, o que lhes era vedado. Em um movimento paralelo, parte da plebe rural teve as terras confiscadas pelo endividamento
e lutava pelo fim da escravidão, por dívidas e pelo direito à parte da terra conquistada de outros povos. Apesar dos interesses diversos, os plebeus não tiveram dificuldades para unir-se contra o patriciado na luta pela cidadania. Então, assim, é um texto bem pequenininho e está bem claro, né? Sobre quem eles estão falando, sobre os plebeus, né? E aí ele vai fazer uma diferença entre os plebeus urbanos, que moravam na cidade, e os plebeus rurais, né? Cada um deles tinha os seus problemas, mas a semelhança é que eles estavam reivindicando por melhorias, por direitos políticos, direitos civis, né? Político, social e civil. Contra, quando ele vai falar patriciado, são contra os patrícios, né? Que tinham maiores poderes. Até hoje, pessoal, se a gente pensar nisso, existe essa questão daqueles que são mais ricos e daqueles que são mais pobres, né? No caso, se um filho de uma pessoa rica rouba, e um filho de uma pessoa pobre rouba, seja em qualquer circunstância, qual motivo, não sei, mas quem vai ter a maior possibilidade de se manter livre é o filho da pessoa rica, porque ele vai ter mais condições, né? Então, até hoje, e o filho da pessoa pobre, ela vai, mesmo que ela tenha roubado um pão para se alimentar, né? Então, o filho da pessoa pobre, ela tem menos direitos porque tem menos recursos para se proteger, enquanto as pessoas mais ricas, ela tem mais condições. E esses problemas até hoje, a desigualdade social, né? A gente anda pela Fortaleza, a gente conhece os bairros mais ricos e os bairros mais pobres, porque existe essa diferença ainda, né? Então, muitos desses plebeus, eles foram às ruas, reivindicar e pedir, exigir mais direitos, né? Professor, Oi. Diga. os pessoal estão dizendo aí que não estão te ouvindo, né? Vixe, Maria, há muito tempo, né? Eu tô de boaça aqui ouvindo. Tá de boas. Pois é, eu não entendo. Deve ser algum problema no fone, tiver. Porque como alguns estão escutando e outros não, o problema deve ser do aparelho. Quem disse isso foi o Noobcraft. Foi o Cauê, eu acho, é? Cauê, não sei, João Levi. Vamos aqui pro finalzinho, né? Então é só um, eu acho. Qualquer coisa vai me dizendo aí. De acordo com o texto, qual foi o grande motor das mudanças ocorridas em Roma a partir da República, né? Então, de acordo com o texto, ele vai apontar isso aqui, foi a luta. Ele está falando direto aqui, a luta dos plebeus pelos direitos civis, né? Esses direitos civis é saúde, educação, liberdade, participação política, entre outras coisas, certo? A B, por que a plebe teve que lutar por direitos? Esse aqui é bem simples, né? Por que a gente luta por direitos? Porque a gente não tem a garantia desses direitos, né? Então, a resposta aí, ela pode ser bem simples, porque não havia igualdade de direitos em relação aos patrícios, porque não havia igualdade de direito entre os ricos e pobres, né? O exemplo aqui é o casamento entre plebeus e patrícios, né? Que era proibido. Um plebeu não poderia se casar com um patrício, mas com as revoltas, a luta dos plebeus, isso vai acabar. A C, né? A plebe romana não formava um bloco único. Parte dos plebeus... Tio, Oi, também pra fazer essa página também? eu estou repassando para vocês, certo? Mas isso aqui é por conta de uma aula que a gente não teve, mas assim, não é obrigatório. Tá bom. Então é só pra revisar a página? No final aqui da correção dessa aqui, eu vou estar revisando com vocês, certo? Sim, senhor. Então, assim, o que pleiteavam os plebeus rurais e
os plebeus urbanos? Primeiro, maior participação política, igualdade de direitos, casamento, fim da escravidão por dívida e direito às terras, né? Tanto o urbano quanto os rurais. AD. O que os plebeus urbanos e os rurais fizeram para conseguir união, né? Se unir e se organizar, certo? E a última pergunta é: a ampliação dos direitos plebeus representou uma conquista ou uma concessão? O que é uma concessão? A pessoa que chega para você e oferece, lhe dá, né, sem nenhum problema. Só que o que ocorreu com os plebeus não foi uma concessão, foi uma conquista, né? Através de muitas revoltas, batalhas, entre outras coisas, certo? Essa página aqui não coloquei hoje, certo? Essa página aqui foi de uma aula que a gente não teve, e aí eu estou colocando aqui apenas para revisar o conteúdo, tá ok? Então, aviso final aqui. Próxima semana a gente começa as avaliações, certo? Quem tiver aí devendo atividade do capítulo 7, capítulo 8 e agora do capítulo 9, é bom Professor, colocar em dias. professor, Diga. eu tô bem, né? Eu faço as tarefas tudinho. Então, eu vou me certificar disso a partir da primeira semana de dezembro, né? Que eu vou Eu fui pedir. buscar a cesta básica, né? A diretora disse que eu tô bem, eu tô nota 10. Aham. Não, a gente tem aqui tudo anotado, certo? Mas assim, ó, Sim, senhor Paulo. capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Tio, tem gente que não tá escutando. Tem um cara, esse Noobcast tá falando que não tá escutando. Então já já eu repasso para ele, deixa eu finalizar aqui. Leitura, as atividades do capítulo 7, 8 e 9, eu vou estar exigindo. O que é que vocês vão fazer? Quando terminar, viu? Isso é só para o início de dezembro, repetindo várias vezes. Vocês irão destacar do caderno, né? Colocar o nome de vocês e depois grampear. E aí, quando houver o dia para entregar, vocês irão entregar. Mas é bom vocês estarem bem organizados para ver se essas atividades estão ok. O capítulo 7, 8 e 9. E aí eu vou marcar um dia para a gente ver, certo? Voltando aqui.